Atos capítulo 5. Glória a Deus. Vamos falar uma história aqui para conferir, tá bom? Isso que eu estou falando é verdade, isso está escrito. Atos capítulo 5, vamos lá. Diz assim: havia um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira. Ele vendeu um terreno, mas só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos. E ficando com esta, Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: porque deixou Satanás dominar o seu coração? Porque mentiu ao Espírito Santo? Porque foi que você ficou com uma parte do dinheiro e recebeu pela venda do terreno? Antes de você vender o terreno, ele já era seu. Depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu aos seres humanos, mentiu a Deus. Logo que Ananias ouviu isso, caiu morto. E todos que souberam o que aconteceu ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços e cobriram o corpo dele e levavam para fora os que entraram. E a mulher de Ananias chegou mais ou menos 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou: diga, por este preço que você vendeu o seu marido no terreno? Sim, respondeu ela. Então Pedro disse: por que foi que o seu marido resolveu pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de enterrar o seu marido estão aí e agora levarão você também. No mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Quando os moços chegaram, viram que ela estava morta. Levavam o corpo e o enterraram do lado do marido. E toda a igreja e os outros souberam disso e ficaram com muito medo. Está escrito aqui. Minha mãe é minha opinião. Agora eu vou explicar para você. Eu quero que você abra sua Bíblia, Apocalipse 22, no seu verso 15, lá no final da Bíblia. Eu gosto de ser instrumento de Deus. Eu gosto de revelar, eu gosto de pular, mas o que salva é a palavra. Versículo 15. Você pode ler para mim, André? O versículo 15 de Apocalipse, capítulo 22, verso 15. Ou seja, está escrito, né, verso 15: mas fora da cidade estarão, fora dos portões da cidade, os viciados, diga os viciados, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos, e os mentirosos. Não sou eu que estou falando. Agora vamos explicar? Tá. Vamos para a explicação. Por que quero te perguntar para você? O que sustenta uma mentira há muito tempo? Quero fazer uma pergunta. A mentira prevalece há muito tempo? Então eu vou repetir para você possa me responder. A mentira prevalece há muito tempo? Não. Irmão, eu nunca vi uma mentira durar muito tempo. Seja do que for. Eu já vi, eu e a Léa, até mesmo nós dois, já vimos mentiras que estavam sendo cobertas, sendo desfeitas aos nossos olhos. Coisas que nós já sabíamos, como na nossa situação que nós passamos dentro do nosso emprego. Não durou. Então, os chineses, eles falam duas coisas. Duas coisas sempre aparecerão: o sol e a verdade. Nunca vão deixar de existir, sempre vão aparecer. Quando o homem e a mulher mente, ele não mente para as pessoas, ele mente para si próprio. E quando você mente para si próprio, você não destrói as pessoas que estão do seu lado, você destrói a você mesmo. Aleluia, Jesus. Então, quando eu cometo uma mentira e sustento essa mentira até o final, alguns sustentam a mentira até ela se tornar uma realidade e as pessoas pensar que é verdade.
Aleluia. Eu posso sustentar essa mentira há muito tempo, mas ela não fica encoberta há muito tempo. Toda mentira, ela é descoberta no tempo certo. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Você pode reparar, ó. Tem um marido que tem 2 famílias. O marido tem uma mulher, um filho, tal, etc. na sua casa. Aí ele tem outra família. Passa pouco tempo, a mulher descobre. Porque não tem mentira bem feita. A mentira, ela não dura muito tempo. Quem entendeu? Glória a Deus. E por que esse homem chamado Ananias, ele mente? Porque ele tem um terreno, ele faz parte da igreja primitiva, ele tem um terreno, ele vende o terreno. E quando ele vende o terreno, ele mente. Ele fala para o pastor da igreja, assim, chega lá, e o pastor pergunta, o pastor já sabe a resposta, e o pastor pergunta: fizeste algo lá? Ele falou assim: ah, mas eu não recebi. Não recebeu? Por que você está mentindo? O pastor, o Espírito Santo revela para Pedro. Repare que Pedro não fala no momento que quer o dinheiro dele. A questão não é querer o dinheiro dele. Não é isso. A questão não é quanto ele pagou, não é falado no texto. Você pode procurar em todas as Bíblias. A questão é o seguinte: por que ele mentiu? E por que ele mentiu não para os homens, mas ele mentiu para Deus. Ele mentiu para Deus. Mentiu para quem? Deus. Então quando eu minto, eu não estou mentindo para minha mulher, para minha esposa, para o marido. Eu estou mentindo para Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Está escrito no livro ali de João, que se nós, João capítulo 8, verso 44, que se vocês que dizem que amam a Deus e mentem, são mentirosos. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Diga: o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. O diabo, irmão, ele nunca gostou de andar com a verdade. Aleluia. Ele sempre se opôs à verdade. Sempre se opôs. Glória a Deus. Ele não gosta da verdade, então ele mente. Então, sendo o diabo o pai da mentira, se você e eu mentimos, o que se tornamos? E filhos da? E filhos do? É simples, é palavra. Aleluia, Jesus. Simples. Quando eu minto, eu sou filho do diabo. Que palavra agressiva, mas é verdade. Porque o pai da mentira é o diabo. Então me torno filho dele. Então, se eu tenho a Deus, eu tenho que andar no caminho da verdade. Eu posso desagradar você e falar assim: ó, o que você está fazendo não é certo. Você pode até ficar triste, mas é a verdade. E essa verdade vai libertar você e vai te conduzir até o caminho do céu. Agora, se eu falar para você: olha, continua pecando, continua errando, que Deus está se agradando, é mentira. E a sua vida e a minha vida vai ser condenada ao inferno. Amém? Amém. Então ele mente e sustenta a mentira. Quando ele sustenta, Pedro fala para ele, vem um temor e ele morre. Todos observam aqui um homem morrendo perante a congregação. Aleluia, Jesus. Deus permitiu. Aí vem a mulher dele, Zafira, linda, bonita, maravilhosa, vem lá cultuar, e o pastor chega até ela. Depois de 3 horas ela chega e Pedro pergunta: diga, o seu marido e você venderam o terreno? Ela diz: sim. Aí ele disse: por que você e seu marido resolveram pôr a prova? Os moços acabaram de enterrar o teu marido e agora vai levar você também. No mesmo instante ela foi morta. Ninguém foi lá, deu um tiro, uma flecha, ou a matou ela. Ela caiu morta. Por quê? Ela mentiu, ela sustentou a mentira do marido. Só que um detalhe: ela não sabia que o marido dela estava morto. Morreu porque mentiu. Ela não sabia. Depois de 3 horas ela vem e sustenta a mesma mentira. E ela morre. O que eu quero dizer para você aqui: a maior morte espiritual é aquele que mente. Glória a Deus. Aleluia. Porque não afeta os que estão ao nosso lado. A mentira nos afeta, nos atinge e nos distancia diante de Deus.
Está escrito no livro de João 8, no seu verso de número 32, o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, Jesus. Se tem alguém com contato de mentira, se tem alguém que mente de dia, que mente à noite, ensina a criança a mentir, você é filho do diabo. Aleluia, E eu Deus. quero dizer para você, se a partir de hoje você falar, hoje eu não vou mais andar com a mentira, hoje você vai se tornar filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando eu sei que é mentira, e eu sustento a mentira, eu não estou enganando as pessoas, eu estou me enganando e eu estou me matando a cada dia. Aleluia, Glória a Deus. Deus. A cada dia eu estou morrendo. Aleluia, Jesus. E o diabo, ele é o pai, ele gosta que você mente. Quando você mente, ele aplaude. Ah lá, fez o que eu fui, vai. Agora é meu filho, fez a minha vontade. Glória a Deus. É como uma vez, uma vez eu estava em casa, escute isso, experiência própria. Estava em casa, deitado, eu e a Gabriela, e nós tínhamos o Miguel mais velho. E eu falei assim, bateu alguém na janela, o pessoal tinha esse costume de bater na janela, como tipo suporte, bater na janela. Pastor, eu falei para o Miguel, vai lá e fala que eu não estou. Mentira, entendeu? Glória a Deus. Tá? E Gabriel já falou, meu pai mandou falar que ele não está. Mentira, e a capa caiu ali. Então, irmãos, toda vez que você tem contato com a mentira, mais próximo do diabo você fica. Aleluia. Mas todas as vezes que você é sincero, verdadeiro, e que você anda correto na presença de Deus, mais Deus vai se alegrar de Aleluia, você. Deus. Aleluia. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia. Está escrito no livro de Êxodo, vai para Êxodo, bem no começo da Bíblia. Êxodo 20, no seu verso 16. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Êxodo 20, verso 16. Acharam? Olha aí. Êxodo 20, no seu verso 16. Êxodo 20, no seu verso 16, o que diz? Testemunho contra o teu próximo. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Desde o início Deus odeia a mentira. Não dirás falso testemunho contra o teu. Às vezes alguém falou assim, olha, por exemplo, estou eu conversando com alguém, com a Cláudia, eu falo assim, olha Cláudia, a igreja dá trabalho, a igreja, a gente passa processo, tem que limpar. Aí alguém está ouvindo, o ouvido fica desse tamanho, ouve e fala para Andréia, o pastor falou que não gosta de ninguém da igreja, o pastor falou que ninguém presta da igreja. É diferente do que foi falado. Quem entendeu? Glória a Deus. Então isso é um falso testemunho. Diga, não dirás falso testemunho. Não dirá falso testemunho. Então, eu quero dizer para você que você vá agora no livro de 1 João, dá uma folheadinha. 1 João 2,4. Tem João, tá? Mas tem primeira epístola de João, é diferente. E eu já vou encerrar o que eu quero dizer para você. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Ou seja, olhe para mim. Você fala assim, eu conheço Deus. Quantas pessoas já ouviram falar isso? Ah, eu conheço Deus. Ué, por isso que comecei a falar no começo, quem conhece Deus o obedece. Então, se você conhece Deus, por que até agora você não obedeceu? Você não faz a sua vontade, você não pratica o que Ele fala para você praticar. Por que você vem o desobedecendo? Então é sinal que você nunca o conheceu. Porque quando você conhece a Jesus, eu falei no começo, quando você conhece a Jesus, a sua vida é mudada. Eu nunca vi alguém, pastor Gabriela, que conhece a Jesus e mudar assim
continuar na mesma vida. Eu sempre vi as pessoas que conhecem Jesus e falam, nossa, Jesus é maravilhoso. E a vida dele ser transformada. Como? Porque ele obedece. Obedece a quem? Ao pastor? Não. Obedece o quê? Os seus mandamentos. Suas palavras. Diga, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. Irmão, repare que quando você não obedece a palavra de Deus, quando você não faz o correto, você não está mexendo comigo. Você está mexendo com si próprio. Você está brigando contra Deus. Você está brigando com gente grande. Porque, um exemplo, você conhece a palavra e ele fala, esse caminho não é bom. E você fala, não, eu vou por esse aqui porque eu quero esse. Aí depois você fala, mas Deus não me avisou. Ué, se você o conhecesse de verdade, você não iria por esse caminho. Porque ele falou para você não ir, porque não era bom. Gostando de entender o que eu quero dizer. Para finalizar, muitas pessoas têm medo de falar, medo de dizer isso. E depois vou finalizar. No final, eu quero que você vá lá para Tiago 3, que é a palavra final que eu vou deixar para você. Que diz assim no versículo Apocalipse, eu vou ler Apocalipse, mas você vai procurando em Tiago capítulo 3. Que diz assim, ó: mas fora da cidade, dos portões, para fora da cidade, ficarão os viciados. Quem é viciado? Ah, é só aquele que usa droga? Não. Todo aquele que é viciado em qualquer tipo de coisa em cima dessa terra, ficarão de fora. Os feitos, ficarão de fora os imorais. Quem são os imorais? Aqueles que cometem imoralidade dentro do casamento, dentro do namoro, na sociedade, dentro de casa, ficarão de fora. Os assassinos, pastor, ele matou uma pessoa, ele vai ficar de fora? Sim. Os que adoram ídolos, qual tipo de ídolos? Diga, os que adoram ídolos. Que adoram ídolos. Qual ídolo? Me pergunte, qual ídolo? Qual ídolo? Me pergunte, qual imagem? Qual imagem? Talvez você diz que é crente, você fala, eu não adoro o ídolo. Não mesmo? Quem é um ídolo dentro da sua casa? O seu filho? É o seu emprego? É o seu carro? É só o seu casamento? É só as pessoas de fora? É só a sua vontade? Isso é ídolo, você está sendo idólatra. Somente adorarás o Senhor teu Deus em espírito e em verdade. Para de adorar essas coisas. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Aleluia, Jesus. E por último, os mentirosos ficarão de fora. Toda essa turma, toda essa gente vai ficar de fora. Mas, diga mais, se houver arrependimento, Deus pode trabalhar? Deus pode trabalhar. Uma pergunta boa. Se alguém chegar aqui e falar assim, olha, eu cometi vários homicídios e eu quero aceitar Jesus, eu me arrependo de todos os homicídios que eu cometi, Jesus pode perdoar ele? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele se arrependeu. Não entendi. Pode falar, irmãos. Porque ele não? Porque ele aceitou o Senhor, se arrependeu. Isso. Não adianta você falar que quer, mas o seu coração não se arrepender. O que é importante para Deus não é o que você comete, é o arrependimento. Diga, eu preciso me arrepender. Se arrepender, tá? Não adianta você chegar aqui e falar, ai Deus me perdoe, e amanhã você faz a mesma coisa. Ai Deus me perdoe, e amanhã você faz a mesma coisa. Vira vício. Amém? Vira vício. Porque você sabe que você vai ter perdão, mas chega uma hora você não vai ter mais perdão. Pastor, Deus vai salvar o homicida? Vai. Mas pastor, mas e o peso das mortes que ele foi nas costas dele? Ele vai pagar? Vai. Na onde? No inferno? Não. Aqui na terra. Vai ser preso, vai ser condenado, vai passar por julgamento, homens o apontarão
e ele ficará livre e impune, não deverá nada para a sociedade. Glória a Deus. Mas porém, antes disso, a sua alma já está liberta, porque o maior regozijo que ele teve é aceitar o Senhor e se arrepender de todos os seus atos. Não importa o que você faz, não importa o que você cometa, o importante é que você tenha arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Então, o julgamento é o que está escrito aqui, ó. Aleluia, Deus. A igreja tem que entender uma coisa: não é o pastor em si que põe regras, não é a vontade do pastor que é feita, é a vontade de Jesus que morreu e foi crucificado naquela cruz, e para servir a Ele tem que ter renúncia. Aleluia, Deus. É maravilhoso, Jesus. Se você me falar, pois é, pai, eu quero parar de beber, mas como você vai ser ajudado? Ah, eu quero parar de fumar, como você vai ser ajudado? Ah, eu quero largar essa vida que eu estou, só preciso de ajuda, pastor. Eu tenho problemas compulsivos, tenho problemas psicológicos, eu preciso de ajuda. Você precisa falar, você precisa dizer, eu preciso de ajuda, porque automaticamente que você falar e confessar todos os seus pecados, ainda que não seja na frente de todo mundo, você não vai achar que eu fiz aquilo, porque você vai ter vergonha. Mas se você se confessar com Ele vai perdoar todos os seus pecados. Glória a Deus, aleluia. O que você tem que fazer não é guardar tudo que você fez dentro do seu coração e achar que isso não vai ter perdão, achar que isso já foi perdoado, você não precisa falar nada. Você vai ter que falar: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu preciso, aleluia, ter a redenção da minha alma. Eu preciso me livrar disso. Aleluia, Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Você vai se livrar dessa vida de mentira, Aleluia. uma vida superficial, e você vai encontrar a libertação. Glória ao teu nome. Amém? Amém. Para encerrar o que eu tenho a dizer, abra aí o livro de Tiago. Vocês abriram? Deixa aberto. Livro de Tiago, capítulo 3, no seu verso de número 14. Tem tanta coisa que eu escrevi ali, muita coisa, mas não dá tempo de eu falar tudo. A Bíblia é repleta de verdade para a nossa vida. Está escrito aqui, ó. Livro de Tiago, capítulo 3. Isso aqui é para vocês, irmãos, para nós. Livro de Tiago, capítulo 3, verso 14. Talvez alguém fale assim: você está na igreja, você está achando que você é santo? Não, ninguém aqui é santo. Nós estamos à procura de santificação. Você está na igreja, você acha que todo mundo é perfeito? Não, ninguém tem que ser perfeito, mas todo mundo tem que ter mudança. Isso aqui, ó. Mas se vocês têm inveja, amargura, egoísmo no seu coração, então não mintam, gabando-se de serem sábios. Não mintam. E para terminar, no livro de 1 João, que eu falei, 1,9, diz assim, e é nisso que eu encerro para os irmãos. Guarda essa palavra. Livro de 1 João, capítulo 1, verso 9. Mas se confessarmos nossos pecados diante de Deus, Ele cumprirá todas as suas promessas. Glória a Deus. Diga assim comigo: se confessarmos os nossos pecados, Se confessarmos o nosso pecado diante de Deus, Diante de Deus, Ele cumprirá Ele cumprirá todas as suas promessas. todas as suas promessas. Diga: todas as suas promessas. Todas as suas promessas. Tem que confessar, irmão. Aleluia, Jesus. Não adianta ficar guardando as coisas. Você está guardando essa raiva, guardando esse ódio, guardando o que você cometeu. Não está fazendo mal para mim, eu estou dormindo numa boa. Está fazendo mal para você. O ódio consome a alma, o engano consome o coração do homem. Mas quando você confessa, você fica livre. Deus cumpre todas as suas promessas. Glória a Deus, aleluia. Pastor, até agora eu busquei a Deus e cumpriu nada. Não, na minha vida se cumpriu uma promessa após a outra. Por quê? Aleluia, Jesus. Não sou santo, porque eu me confesso com Ele todos os dias. Eu falo: Deus, eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui. Eu encontro o quê? Misericórdia. Está dando para entender? Glória a Deus. Quem encontrar misericórdia, se confesse diante de Deus. Aleluia.
Sobre essa perspectiva dessa palavra, eu quero falar para os irmãos. Nós vamos fazer uma oração hoje diferenciada. Algo hoje que você ficou triste, porque tem coisa que a gente comete e a gente fica triste. Mas não é você que ficou triste, foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a E quem Deus. tem o Espírito Santo, quando você comete algo, ele fica muito triste. Mas ele o quê? Quer que você encontre o caminho da paz. E para você encontrar o caminho da paz, é pedindo perdão para Deus. Aleluia, Deus.